Olá, boa noite a todos. Eu sou a fonoaudióloga Janaína, da Clínica São Marcos, e venho aqui mais uma vez entrar um pouquinho aí na sua casa, no seu ambiente, juntamente com a sua família, para falar um pouquinho do processamento auditivo central em mais um mini vídeo, né? O segundo mini vídeo para a família, para todos os clientes da Clínica São Marcos, falando um pouquinho do processamento auditivo central, que age na localização, na lateralização e discriminação auditiva. Como podemos saber se uma criança tem um déficit no processamento auditivo central? Se ela está escutando direitinho, se ela ouve bem, se ela compreende, se ela tem atenção realmente para aquela atividade, para o que ela está escutando, para os sons que ela está adquirindo como percepção. Então, a gente sabe que o processamento auditivo central tem tudo a ver com o sistema nervoso central e a gente realmente tem que averiguar essa situação mediante a criança e as atividades escolares que ela exerce durante o ano, né? Então, nós sabemos que a maior dificuldade do processamento auditivo central é em relação à questão da atenção, como ela recebe esse som, como ela tem essa percepção do som. Tá? Então, podemos definir por aí a questão do processamento auditivo central. Algumas orientações que eu tenho para dar para os pais são sobre atividades que podem ser voltadas para o raciocínio lógico dessa criança, tá? Claro que em muitas atividades ela pode mostrar muita dificuldade, em outras ela pode mostrar muita facilidade, e aí que você tem que ficar bem ligadinho na situação em que ela vai apresentar, né? Na atividade de raciocínio lógico, quando a criança tiver mais dificuldade, você vai frisar a dificuldade que ela está tendo, tá? E vai anotar direitinho, colocar no papel e aí já vai introduzir em uma outra atividade mais à frente. Coloca essa atividade no raciocínio lógico, ela vai fazer. Caso ela apresente mais dificuldade para uma situação, você tem que realmente deixar destacada essa situação para que na próxima você não deixe de fazer. Você faça novamente com ela em uma outra etapa, de forma diferenciada. A criança com processamento auditivo central, ela deve ser chamada a atenção para que ela possa ter mais interesse em fazer a atividade. Ou as atividades de vida diária também, né? Que de acordo com o que a gente sabe, quando a criança tem um déficit escolar, ela também apresenta um déficit nas atividades de vida diária, né? No que ela pode fazer no cotidiano. Então, essa questão é mais voltada em si para as questões das atividades escolares, porque a criança realmente apresenta muitas dificuldades, muitas vezes, em trocas, em letras espelhadas, em sons parecidos. Então, a gente tem que ficar mesmo ligadinho nessa situação. Podemos ver também uma outra orientação em uma atividade relacionada a questões de leitura e interpretação de texto, que isso chama bastante a atenção da criança. Mas isso você não vai fazer com um livro que eu leio ou que você lê, você vai fazer com um livro que ela goste de ler, que ela tenha interesse em ler. Ela vai ler para você devagar, com calma, com todas as pausas, vírgulas, pontuações, e vai interpretar a história da forma que ela achar que ela deve interpretar, e você vai interagir com ela normalmente, tá? Em momento algum diga que ela está errada. Você vai falar mais à frente sobre as questões em que podem ser adquiridas por ela naquela leitura, tá? Jamais diga a ela que ela está falando algo que não tem nada a ver. Você mais à frente vai falar para ela o seguinte: essa questão poderia entrar dessa forma e não assim, tá? Não passe por cima das questões que ele acha que ele pode fazer, porque isso aí é uma autonomia que ele está tendo de falar para você. Já que a criança que tem realmente um déficit de processamento, ela é muito tímida, às vezes é muito tímida e não consegue desempenhar essa questão da leitura, do desempenho para a questão do do desenvolvimento da leitura e também para a questão da interpretação do texto. Então, você tem que deixar realmente ela ter essa autonomia em fazer a leitura e em falar sobre a leitura em si, explicar e interpretar o que ela entendeu da leitura, tá? E uma outra orientação, bom, falei do raciocínio lógico, falei da leitura e interpretação de texto, que é muito bom. As questões de
sílabas, né? Muita criança apresenta muita dificuldade, muitas vezes do P com B, do T com D, né? Do V com F, do S com X ou C. Troca muito essas questões, às vezes escreve de forma muito errada. Então, nessas questões de sílabas, você pode até trabalhar com ela com uma orientação que eu vou dar para você, no bingo, um bingo de sílabas, né? É uma atividade bem divertida, pode brincar a família toda e você vai trabalhar com ele a questão como é a formação da palavra. Então, isso é muito interessante. Faça um bingo de sílabas, monte sílabas com famílias do B, do P, do T, do D. E aí você vai trabalhar com sua família, pode trabalhar a família toda, não tem problema, entendeu? Vai trabalhar essa questão da montagem da palavra em si, através das sílabas e através de uma brincadeira. O bingo das sílabas. Então, passei hoje 3 orientações para vocês sobre a questão do processamento auditivo central. Espero que esteja ajudando esses mini vídeos, tá? E que você possa realmente adquirir para você e tentar, né, durante esse período que estamos em isolamento social, acompanhar o crescimento maior do seu filho e da dificuldade em que ele pode estar apresentando, tá certo? Então, preste atenção, raciocínio lógico, em seguida, leitura e interpretação de texto e, em terceiro lugar, você pode trabalhar a formação da palavra através do bingo das sílabas, tá certo? Se você tiver alguma dificuldade em fazer o bingo das sílabas, você pode falar comigo no meu WhatsApp, tá bom? Se você gostar do vídeo, pode dar um joinha lá, um ok, tá certo? E se quiser se inscrever no nosso canal do YouTube, é Rafa e Jana, ok? Beijo!